Estamos aqui novamente no Aula Podcast, mais um episódio que a gente vai falar sobre as enchentes. A gente já falou, né, no episódio anterior, mas é um assunto longo, tem muitas coisas para falar. A gente falou no primeiro episódio, se você não ouviu ainda e caiu direto nesse aqui, a gente contextualizou o que aconteceu aqui um pouco. Agradecendo aos Estúdios Combo que está aqui com a gente, e estou aqui com eles, Dado Schneider, Guto Rocha, e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o que aconteceu nas enchentes, mas falar sobre os projetos e coisas práticas que aconteceram depois e durante o desastre. Deixa eu começar te perguntando, Rafa. O Acendendo Mentes é uma ONG que a gente tem um envolvimento, tu tá no conselho, e ela era uma ONG, já era uma ONG organizada, auditada, com toda a estrutura que precisa. Como que essa organização ajudou ela a se transformar numa protagonista nesse Posso só interromper? Claro. campo da surpresa? Acendendo com SC de acender. Uhum. Mas tem o duplo sentido de Acender. acender. De Exatamente. ligar. É isso aí. Mas é o Acendendo Mendes com SC. O Instituto Acendendo Mentes nasceu na época da Covid, né? E ele virou um lugar de contraturno escolar. Então, até a enchente era isso que a gente fazia há 2 anos. Uhum. Né? O contraturno escolar com cursos e formações, enfim, Capacitação. e assistência social também para essas pessoas. E aí são alguns conselheiros, né? A gente tem, são 6, se eu não me engano. E quando aconteceu, né, a Nina, que é a nossa presidente, nos acionou, falou, gente, vai ficar muito feio a coisa, e quem vai se ferrar mais, naturalmente, é quem mora nos lugares periféricos que já não tem assistência, né? E aí a gente foi para lá, eu lembro como se fosse hoje, né? Fiz uma reunião no Share, né, minha empresa, e disse, gente, eu vou ter que ir para lá. Cuidem do Share aí, façam o que tem que fazer, e eu vou ter que ficar lá. E não imaginei que ia ficar tanto tempo, né? A gente ficou quase 10 dias, 14 horas por dia, né? E aí, inicialmente, a gente fez o que tinha que fazer, né? Que era receber doações, O basicão. pedir O doações, básico. pedir doações, receber e organizar e entregar, né? E eu fiz todas essas coisas. Entregar o mais rapidamente Mais possível. Porque o Instituto Acendendo Mentes, ele é acelerado pelo Gerando Falcões, que é uma das maiores ONGs da América Latina, e também é a regional sul do Gerando Falcões, aqui em Porto Alegre, mas gerencia 80 ONGs no Rio Grande do Sul. Então, o que aconteceu é que o Instituto ele virou um hub de doações para essas 80 instituições. Só que aí o que começou a acontecer no primeiro, segundo dia? A gente recebia as coisas, eu enchia meu carro de coisas e ia entregar. E o Pablo, mesma coisa, né? Que é um dos conselheiros, assim como outros voluntários. Só que lá pelo segundo, terceiro dia, a gente percebeu que era pouco eficiente a gente fazer isso. Porque a gente ajudava 1, 2 pessoas, porque o tempo de ir e voltar era muito longo, as estradas e tal. Então a gente fez um trabalho mais interno. E a tua hora era cara demais naquele momento para Exatamente. ficar trabalhando de Cara, motorista. e é difícil perceber isso, né? A hora é de conselheiro, cara. Não, mas eu sou mais útil fazendo outra Sim, coisa. Exatamente. Né? Exatamente. E aí eu falei pro Pablo, eu falei, cara, tá errado isso. A gente tem que sentar aqui e olhar o que tá acontecendo e ver como isso pode ser mais eficiente e como ele pode ser melhor. E aí eu peguei um papel e caneta e comecei a desenhar. Ó, a gente tem 2, já decorei, né? Tem 2 pilares. Doações que a gente precisa receber e pessoas que precisam das doações. Tem que fazer esse meio campo. A gente precisa, e aí eu desenhei um organograma. Do lado de doações, a gente recebe de 2 formas: Pix ou a doação física mesmo. Se for Pix, a gente tem que fazer compras, né, no mercado, Prestar na contas. farmácia, prestar contas, então tem que ter alguém para fazer essas compras e ver as necessidades. Do lado de quem precisa, a ONG, né, por já ter esse vínculo com 80 ONGs, naturalmente o WhatsApp do Instituto bombava o dia inteiro dessas ONGs pedindo coisas. Só que pediam assim, eu preciso de cesta básica. E aí a gente falava, quantas pessoas? 50 pessoas. Só que ninguém sabia o cálculo direito, né? Aí eu fui no Google e vi que uma cesta básica alimenta 7 pessoas por 4 dias. Aliás, 4 pessoas por 7 dias. Né? Não sabia esse cálculo, né? Claro, tem cestas básicas que são menores, outras maiores, mas na média, uma cesta básica alimenta 4 pessoas por 7 dias. E aí a gente começou a olhar para isso, e eu com a minha cabeça de exponencial, né? Como eu faço essa operação ser exponencial? Como ao invés de atender 10, a gente atende 100, né? É possível fazer isso com a estrutura que a gente tem, com as pessoas que a gente tem,
E aí o que a gente foi fazendo dia a dia foi profissionalizando esse processo. Como ele pode ser mais profissional. Porque a gente precisava de um elemento muito escasso, além das doações, que eram os voluntários. No início, foi muito mais fácil achar voluntários, né? Porque as pessoas não estavam trabalhando, né? Não tinham muito para onde ir. As pessoas simplesmente pararam de fazer tudo o que faziam nos primeiros 10 dias para se voluntariar. Só que aí o que começou a acontecer? Por exemplo, vou falar um exemplo real, assim. A pessoa chegou, o instituto lá de Alvorada mandou um WhatsApp para nós. Preciso de 30 cesta básica, água e roupa. Beleza, alguém separava esse pedido, a gente fazia uma ficha, né? Com todos esses itens, aí tinha um estoque lá, e tinha 20 pessoas no estoque que separavam esses pedidos, e aí tinha mais 2 ou 3 pessoas que iam atrás dos voluntários com carro para entregar esses pedidos. Chegava lá, seu Dado Schneider, eu tenho um carro aqui, posso entregar. Aí a gente, obrigado, seu Dado, aqui é o lugar onde o senhor tem que entregar, entregue para essa pessoa, tá aqui o pacote, boa sorte. E aí isso foi rodando no primeiro, segundo dia, aí no segundo dia, ou terceiro, foi o dia que faltou água. Na cidade inteira, não tinha como comprar água, não tinha nenhum lugar água. E aí a gente conseguiu 400 litros de água. Eu fui no mercado e comprei lá tudo que o cara tinha de água. Que foi uma coisa bem louca, assim, né? Porque a gente conseguiu arrecadar muitas doações em dinheiro, né? Então, tipo, fui no mercado e comprei 70 mil reais no mercado, sabe? Nunca tinha feito isso, né? E aí tudo isso é muito louco, né? Como é que tu compra 70 mil reais? Onde tu leva essas coisas, né? Quantos carrinhos precisa ter? Quantas pessoas precisam ter, né? Pra levar. Só que aí nesse dia da água, chegou um cara lá com uma Hilux gigante. Falou, não, bota aqui que eu levo. E aí a gente, pô, beleza, obrigado e tal. A gente nunca mais falou com os caras. O cara roubou as águas. A gente não pegava o número do cara, não pegava o documento, porque quando a pessoa chega para se voluntariar, tu não vai fazer uma entrevista com a pessoa. Ele não levou lá. Não levou. Tu não faz uma entrevista com o cara, né? Pra saber se ele é boa gente, né? É que nem o que aconteceu, infelizmente, em alguns abrigos, que teve abuso de pessoas, né? Enfim, porque tu também não fazia uma entrevista desses voluntários. É muita gente, é muito rápido. Dos abrigados, né? As pessoas chegavam ali, teve gente. A criação dos abrigos femininos, ela se dá porque existia, além dessa questão do crime, existiam pessoas com medidas protetivas, então pessoas que não podiam se aproximar do seu da sua ex-cônjuge, por exemplo, que estava no mesmo abrigo. Então, só que na hora que tu tira a pessoa de dentro d'água e joga ela num lugar que tu tem que deixar ela limpa, seca e alimentada, e segura, isso passa a ser uma preocupação menor. Sim. Ela é a quarta preocupação. Entendeu? Tu tá nesse momento pensando em tirar a pessoa, que é a primeira. Salvar, a quinta, né? Salva. Seca, limpa, alimentada. Aí a segurança vem depois. Tu ainda tá mais preocupado. E às vezes tem um medicado antes aí. O medicado. É complexo. A gente só aprende isso vivendo no desastre. A gestão de desastre é uma gestão que a gente teve que aprender na prática. E tudo que tu aprende na prática, tu erra demais. Até entender, né? O fluxo. Ô, Rafa, deixa eu fazer uma pausa aí pra nossa história ser paralela e não sobrepor. Eu tava em casa e eu e o Rafa, a gente é amigo, mas o Rafa tava em Porto Alegre, eu tava em Canoas, que é muito próximo. 30 quilômetros antes. Não, chega a 30. Não, cara. 20? As casas de vocês não chegam a 30? Não, tu mora em Guatemi, né? Não dá 20. Não dá 20. No meu escritório fica 14 quilômetros. O problema é, as duas estradas principais que ligavam foram inundadas. A Castelo Branco, né, que é motivo de bastante discussão em Porto Alegre, o nome dessa rodovia, que é a que segue a BR-290, que no Brasil todo é a 101, ela caiu, parte dela caiu. Então, uma das ligações, que era talvez a de maior volume de pessoas... Mas é coisa de guerra, tu corta a estrada para não ter mais suprimento. E a 116, que é a do aeroporto, ficou embaixo d'água. Então, eu e o Rafa não poderíamos fazer a mesma coisa, porque a gente estava em cidades diferentes. Tudo que eu recebia de demanda que era para ONG, exclusivamente, eu direcionava pro Acendendo Mentes. Aí os nossos amigos lá do Jundiaí pelo Sul, que não existia esse nome, eles criaram, eles começaram a fazer uma série de iniciativas, eles mandaram 4 aeronaves privadas só de medicamento. Que legal isso. E não existia a organização deles. Foi a vontade deles em ajudar o Rio Grande do Sul que transformou isso numa ONG e numa colaboração. Então, muito obrigado ao pessoal do Jundiaí. Eles ajudaram muito. Pelo Sul. Mas antes de começar... O nome é Jundiaí pelo Sul, que bacana. Antes de começar a inundar,
eu mandei mensagem para um amigo meu, que é o Denner Lippert, lá da V4. Porque o Denner é da Matias Velho, originalmente, né? Explica, Matias Velho é um Matias bairro Velho de é um Canoas. bairro Matias de Velho. Canoas. Não, a gente não precisa explicar agora. É onde ficou o caramelo. E aí, O cavalo, cara. segue o jogo. Segue o jogo. Sim, Ninguém precisa explicar mais sim. o que é Canoas, ninguém Sim. precisa explicar o que é Matias Matias Velho. Velho é onde ficou O Caramelo. Brasil sabe. É. E o Denner é de lá. A família da esposa dele é de lá. E eu mandei mensagem, meu, e aí? Como é que tá as coisas? Pois é, estamos vendo aqui, não sei o quê. Falei, meu, o bicho vai pegar, cara. Não sei o quê e tal. E aí um outro amigo nosso, que a gente foi conselheiro junto da V4 lá, é o Maurício Turquenite Bastos. Maurício Bastos lá, que é da Arezzo. O CDO da Arezzo. E aí a gente se fala. Eu falei, cara, nós vamos ter que fazer alguma coisa. Nós vamos ter que fazer alguma coisa. E começou a encher. Até que começou a ter os desabrigados. E o aniversário do Denner é 4 de maio e o meu é 6 de maio. Aliás, só uma pausa aqui. De acordo com a calamidade pública, né, os aniversariantes de maio nas cidades em calamidade pública não tiveram um aniversário. Então eu continuo com a mesma idade. Só vai. é? É, isso aí. Tem que se contrair. Agora não é importante. O importante é que eu chegar na minha idade. É. Isso é real? É. Porra, rapaz. Eu sei que não é. Melhor pergunta. Aí, beleza, eu falei pro Denner, vamos fazer uma vaquinha. A gente casou ali, eu botei um pouco, o Denner botou outro pouco, o Maurício complementou, a gente levantou 50 mil os três. Pra começar a brincadeira. Tu botou 5. 20. É. O Denner, 20. Estrelado. E aí a gente botou, pá. Cara, é que a situação era muito Eu sei, dolorida. O que eu eu pensei? Vou gastar numa festa de aniversário? Não. Vou numa viagem? Não. Bota a festa ali. Vou gastar numa janta? Não. Cara, 20 mil. Mas tá ligado que assim, ó, eu tava olhando os Airbnb pra reservar, pra ir a família toda e ficar. 20 mil. 3, Claro. 4 dias, todo mundo, é isso que tu vai gastar. Foi exatamente essa conta que eu fiz. Uhum. Graças a Deus eu não reservei. Porque eu ia reservar uma semana antes, Uhum. 3 dias antes. Uhum. E eu fui empurrando, e foi a conta que eu fiz. Ah, quanto é que vai ser essa brincadeira? Tá. Pá. Aí o que a gente pensou? As pessoas gostam da gente, talvez nos dê um Pix de presente. Uhum. A gente junta 170 mil. O que era 170 mil? Era exatamente o quanto que a Vanessa, lá da BF Colchões, da FA Maringá, ela cobrou da gente preço abaixo do custo, com a logística dada, Sim. para mandar 1.000 colchões, 1.000 cobertores e 1.000 travesseiros. Isso aqui era o combo que a gente imaginou que ia fazer as pessoas. Eu não vou dizer que é barato. Não, é muito barato. Aham. Era o mínimo para que 1.000 pessoas pudessem voltar a sonhar. Sim, 1.000 cobertores, 1.000 colchões, 1.000 travesseiros. Isso aí. E aí o nome nem era Good Sleep, a gente, na zoeira ali, a gente botou. Só que aí lá pelas tantas o negócio começou a levantar dinheiro e a gente viu, meu, esse nome é muito ruim. É. Nós vamos ter que organizar. E o Denner veio com essa ideia ali. Inglês também. Privilegiado. E em inglês também. É, o voltar a sonhar. É que nós botamos Sim. A gente não imaginou. Ninguém imaginou nada. Assim como a gente botou lá os 50 mil e começou a pingar os pixinhos. E de repente uma amiga minha me manda mensagem dos Estados Unidos e fala, Augusto, é sério isso aí? Eu falei, claro. E a casa dela, onde ela foi criada, a casa da mãe dela foi alagada. Uhum. Lá no Cinco Ah, é Colônias. uma gaúcha de Canoas morando fora. Trabalha na Apple. Sim. E o marido na Dell, lá em Austin. E aí ela me manda 23 mil dólares. Aí tu... É quase o valor aquele... Não, como que a gente recebe 23 mil dólares? Aí a gente teve tudo que fazer uma engenharia lá, envolver o Denner, as contas deles lá, para poder receber nos Estados Unidos, converter aqui, botar no Pix da campanha e tal. Aí a gente conseguiu fazer. A mesma coisa as doações que chegaram em euro. Eu recebi bastante doações em euro, que eu usei a minha conta do Nomad, eu recebi lá, e aí eu fiz o câmbio, entendeu? Agora mesmo... tu é nível 10 no Nomad. Né? Ah, não foi tanto assim. Eu joguei o dinheiro eu mesmo doando para não ter que esperar fazer todo esse câmbio, porque a gente precisava comprar as coisas logo. E aí o Clex Club lá do Joel J, Caio Carneiro, Flávio Augusto, os caras mandaram uma doação de quase R$500 mil. Caramba. E aí a galera começou a vir em outras empresas, e aí instituições, as pessoas me ligando, Augusto, é sério, não sei o quê. Cara, a gente me mandando 50 mil, 30 mil, 40 mil. Quando a gente viu, a gente já tinha passado de 1 milhão. Nesse momento a gente tá com quase 1.800.000 E o reais. inicial que vocês tinham pensado era 170 mil. A gente fez mais do que 10 vezes, na lógica do exponenciado do Rafa. E assim, cara, a gente é bom em levantar dinheiro, né? Eu, o Denner e o Maurício. O Denner ficou de CFO lá, então, porque ele foi pra São Paulo. Eu não posso falar o número, mas a gente arrecadou bem parecido com o... Não, eu imagino. E aí a gente levantou com a BF e a FA Maringá, eles
colocaram a fábrica lá à disposição da gente, só que para conseguir ter o menor espaço, a gente usou a Nosso Sonho, que é do Rio de Janeiro, a gente usou a Pellens Colchões, a gente usou o estoque da Lebes, foi o primeiro estoque que a gente rapou de Lebes é colchão. uma rede de Isso aí, de varejo, varejo perdeu 40 lojas. do Rio Grande do Sul. 40 lojas? 40 lojas da Lebes foram inundadas. Eu fiz uma live com o Drebs, do Projeto Eleva, que é outro parceiro, para ajudar empreendedores que foram prejudicados nesse período. E a gente também teve mais a Coming Box. Foram essas fábricas que nos ajudaram e a gente conseguiu ter doações daí. Outras empresas que doaram, Frantino, o pessoal da Foster Investimentos fez doação agora, Conrado Adolfo. Não sei se vocês lembram do Conrado Adolfo. Uhum. Cara, eu estudei Search Engine Marketing, Uhum. SEO, com o livro do Conrado Adolfo. Ele mandou mensagem, eu falei, pô, cara, claro que eu te conheço, né? Os Eu 4 falei, Ps. tu colocou 8 Ps. os trilhos aonde passou o mercado digital no Brasil, né? Uhum. E ele fez uma doação para nós, ele e o grupo dele, né, de 1.100 colchões, 1.000 e poucos cobertores. Que legal. Isso tudo deu um combo de 30 mil itens que foram doados. Que legal. Só que, por que eu quis falar Era isso? 1.000, né? Era pra ser 1.000. Né? Era para ser 1.000. 3.000. Mas por maior que seja o que a gente fez, é muito pouco. É Uhum. muito pouco. É pouco. Mas por que eu interrompi o Rafa no meio? Porque tem um paralelo entre a nossa história, a minha e a do Rafa. Eu comecei indo para dentro da Modular, que é uma operação que a Sônia lá do Rosé e o esposo dela, o seu Renê da Modular, eles abriram, o Cris Borba lá de Canoas, que é do CDL, estava tocando essa operação, junto com a Tami, o Kevin, a galera toda lá. E, cara, o Bruno, eu fui para lá e eu comecei a ver os desabrigados chegando. E aí era assustadora a imagem daquele ônibus, parecia um ônibus de pau de arara, sabe? Que as pessoas vêm se segurando dentro do... Eu falei ônibus, perdão, caminhão. Um caminhão onde as pessoas vêm na caçamba se segurando, né? No melhor estilo pau de arara. Todas elas sujas, numa fila, onde era uma recepção da antiga sede deles, né? Porque estava fechada a sede, para eles serem recebidos. E aí eu pensei, cara, não tem o que as pessoas comerem, não tem o que elas vestirem, tem nada aqui. E aí eu tava lá, pintou um caminhão, eu falei, não, deixa que eu vou. Aí falei com a Greta, que tava tocando a operação ali da Henrigues, depois foi pro Clube Farrapos, e tinha a Defesa Civil. Aí eu, não, vou na Defesa Civil. Saí de Canoas, eu tive que passar Cachoeirinha, Gravataí, Alvorada, Viamão. Explica que é um troço que seria assim, rapidinho, tu teve que dar uma Trajeto. O volta. trajeto de 20, 30 minutos. Eu levei 3 horas. 3 horas. É. E aí cheguei na Defesa Civil e aí que eu entendi que o governo não ia conseguir dar conta. Porque a Defesa Civil tem um processo. Uhum. E o processo dela não prevê uma tragédia desse tamanho. Uhum. Então eu cheguei com um caminhão e falei, vamos lotar de coisa e levar pra Canoas. O cara, não é assim que funciona. Eu falei, tá aí, como é que funciona? Não, tem que ter uma solicitação. Eu falei, cara, tu não tá entendendo. Canoas, as pessoas just estão... in time agora. Tinha sol. Tem que ser na hora. Canoas, as pessoas estão na beira do Matias Velho, do Rio Branco, não sei o quê. Na rua. Indo e voltando Os de bairros, barco. Os bairros todos só de barco. Indo e voltando de barco. Com sol. Resgatando as Com pessoas. sol. Com sol. Ah, não, mas não é assim. Eu falei, tá bom, obrigado. Fica aí. Saí, fui na Henrigues, coloquei tudo que dava no caminhão. Diz o que é a Henrigues. A Henrigues é a Associação Médica do Rio Grande do Sul. Eles fizeram uma operação que eles estavam recebendo tudo, depois eles passaram a receber agora só remédios. Botei tudo que podia no caminhão, passei na Unicinos aqui, onde é a sede do Otto, uma das nossas empresas, e tava ali a galera fazendo um trabalho de recolher donativo e teve muita coisa na Unicinos que chegava de doação e ia direto pro nosso caminhão. Aí quando o caminhão lotou, eu voltei lá pra Canoas. Cara, aí eu levei 4 horas pra voltar a Canoas. E aí a minha esposa falou pra mim assim, talvez a tua hora dentro do caminhão não seja tão inteligente. Sim. E aí tá beleza. Mas se eu não tivesse dentro do caminhão, não tinha rolado, eu não teria entendido como que tava funcionando o negócio. Uhum. Que é o que eu falo sempre, assim, pra te fazer a gestão do processo, tu tem que primeiro fazer o processo, né? Tu tem que estar ali fazendo, né? Não, e essa coisa do que eu tava falando de profissionalizar os processos, era também por isso, né? Por exemplo, o cara do mercado que a gente comprou 100 mil reais de cesta básica, foi itens separados, não foi a cesta básica pronta. Sim, sim. E aí vocês montaram chegou um monte de coisa lá, tá? Tudo tinha que ser rápido.
Chegar rápido, montar rápido e entregar rápido. Aí pedi um negócio na farmácia lá, sei lá, com 50 mil reais, comprei de kit de higiene pessoal, escova de dente, não sei o quê. Daí o pessoal foi montado, eu disse, cara, antes de montar, 20 minutinhos, conta. Pra ver se é exatamente o que a gente comprou. Uhum. E não é. E daí eu comecei a pensar, cara, eu preciso ser burocrático em algumas coisas. Uhum. Sim, aí eu liguei- o voluntarismo vai Aí eu esbarrar liguei em pro cara da farmácia e falei, meu, eu comprei, sei lá, né, um exemplo, né, 500 e veio 420. Daí ele, não tem como. Tô te falando, eu contei 2 vezes aqui. Ele disse, pô, mas isso aí é sério, hein? Vou ter que ligar pro cara da transportadora. Ligou pro cara da transportadora, aí o cara da transportadora me ligou, falou, cara, isso aí é sério, hein? Porque é o motorista que levou, né? Tá como se o cara tivesse roubado. Uhum. Eu falei, cara, não tô acusando ninguém, estou dizendo que eu comprei 500 e veio Veio 420. Daí o cara, tá, mas tu assinou o canhoto e entregou pra ele? Sim. Eu disse, tá, então não tem o que fazer. Aí eu descobri que aquele canhoto que a gente assina é porque tu tá dizendo que tu recebeu aquilo que tu comprou, que é o que tá na nota. Uhum. Então ficou no meu daí, esses 80, entendeu? Porque se eu assinei é porque tá tudo Tem que certo. contar antes. Tem que contar antes de assinar. Aí, Eu não sabia, Sim. aí eu aprendi, aí tudo que chegou lá, vamos primeiro contar, depois que contar. Assinar. Ah, mas as pessoas, sim, as pessoas precisam, mas tem que fazer o processo aqui. Porque, cara, é o que tu falou, né? Tem muita gente boa, mas tem muita gente que se aproveita. E só uma história rápida pra ilustrar isso que eu tô falando também. No meio do caos ali, chegou uma senhora com 2 crianças pequenas na mão, assim. Uma é com 3, outra com 4. Ela, moça, meus filhos estão 2 dias sem tomar água. Porque não tinha água na cidade, né? Sim. Eu disse, só um Aqui? pouquinho. Aí fui entregado, aí a assistente social lá falou, não dá. Não Como? existe. Como? Aí Como eu falei, assim? não tem Como a assim? menor possibilidade de eu não entregar. Como? Daí Como ela assim? falou, olha só, Rafa, eu sei que tu tá fazendo isso agora, que tu tá há poucos dias aqui, mas eu já faço isso há 20 anos, tá? Se tu entregar pra ela, daqui 20 minutos, vão ter 1000 pessoas aqui na porta pedindo coisas. E é isso que vai virar um caos. Mais do que é agora. Eu disse, capaz, vou pegar, vou entregar. Disse, olha só, me ouve. É sério que eu tô te Eu falando. tô há 20 anos nesse negócio. Daí eu falei, tu acha que eu vou deixar a mulher embora com 2 crianças pequenas e estão 2 dias sem tomar água dela? Primeiro, tu não sabe se é 2 dias sem tomar água. Segundo, aí fui falando, eu, putz, cara, eu falei, não, mas... São dilemas éticos. Cara, e aí é aquilo assim, tu tá num ambiente que não é o teu, né? Uhum. Só que, e tu não é o CEO daquele lugar. Eu sou o CEO do Share, entendeu? Eu defino as coisas junto Sim, com a Ju, sim. com a Cintia, enfim. Lá eu tinha que entender o ambiente, mas aí, enfim, pra Era um resumir a história. administrador temporário Daí eu da falei coisa. pra ela, tá, olha só, eu entendi tudo que tu falou, mas eu vou dar água igual. Eu não vou conseguir ficar sem dar água pra ela. Daí ela disse, tá, então eu vou contigo. Aí a gente peguei 2 águas, assim, 2 garrafinhas de água. Falei, olha só, daí a mulher falou, olha só, é o Rafael que tá te dando, não é o instituto. Não conta pra ninguém dos teus vizinhos, onde tu mora, que Porque não tu vai recebeu aqui, porque não tem. Daí a mulher, não, mas tem um monte ali. Não, isso aí já tá destinado pra outros lugares. Eu preciso que tu prometa que é o Rafael que tá te dando, não é o instituto. Ela, não, com certeza, não vou falar pra ninguém. Cara, deu 15 minutos. Tinha 1000 pessoas. Já tinha 20 pessoas. E aí um cara, aí fui falar com um dos caras primeiro que chegou, daí o cara falou, fiquei sabendo que tô entregando água aqui. Daí eu falei, não tem nada. Não, mas tá ali, porque tava a amostra, assim, né? Tinha muita Ele coisa. tem que tapar. Aí o cara falou, cara, mas tá ali? Daí eu disse, não, mas isso aí é pra entregar e tal. E o cara começou a ficar bravo, né? Ele, mas por que não? Eu falei, cara, não foi a gente que deu. Daí eu tava mentindo, né? Daí o cara falou, olha só, nenhum lugar aqui tá vendendo água. Só vocês têm água. É óbvio que ela pegou daqui. E aí eu, puta merda. Aí eu expliquei, cara, olha só, mas ela tinha uma criança de 4 anos. Ele falou, cara, minha mãe tá 3 dias na cama, ela precisa tomar remédio. Cara, e aí todo mundo tem uma história muito triste, né? E aí eu vi que eu realmente não devia ter dado. E aí Cara, isso é muito complexo, né? Mas Não, isso é cara, um dilema ético, cara. É um foda. dilema ético. É por isso que eu gravei vídeos e fui publicando eles ao longo do tempo, falando o seguinte: tu tem que baita ativar, história essa, né? tu tem que ativar o modo. Tu tem que ativar o modo psicopata, cara. Senão tu não vai conseguir ajudar as pessoas. Tu não vai conseguir. Tu tem que ser meio psicopata. Eu queria fazer 2 menções aqui, Rafa. Que sentido? Porque o Rafa se vendeu pela história, ele deixou não cair. se vendeu, ele amoleceu o coração dele, que é um O cara bom. psicopata não faz isso. Por isso que tu tem que ativar o modo psicopata. Entendeu? Frio. O psicopata não se preocupa. Cara, olha só, eu não tô aqui pra ajudar essa pessoa. Eu tô aqui pra ajudar 10 mil pessoas. Então, se eu parar e fizer isso, vai me desviar do foco
pra eu fazer as 10 tu mil vai pessoas. atrapalhar a operação ainda, né? Esse, Tá é, entregando esse é o pra- modo Então, psicopata. aquela dica da assistente social foi... Foi, não. Mas é porque ela tá fazendo isso, cara. Nós éramos metidos. A gente era os metidos. Nós, né? nós é com os coração mole. Metido, mas, pô, tá fazendo coisa mais nobre do mundo. Não, cara. tamo, Mas é que tu também atrapalha tem que tentando respeitar o ajudar. lugar, né? Acho que é isso, né? Tipo, eu não respeitei o lugar, né? É, tu chegou na cozinha e quis temperar a comida dos Eu outros. achei que eu sabia o que eu tava fazendo, eu não sabia. Vai lá cortar cebola. Aí depois, passou uns 2 dias, chegou uma senhora lá, cara, tava chovendo, ela molhada com uma criancinha no colo. Ah, tô sem o leite e tal, e tinha um monte de leite lá. Daí eu falei, puta merda, de novo, né? Daí eu falei, bah, moça, não tem como te dar. Mas foi aquilo ali, foi... E aí fica uma coisa interna. Daí eu falei pra ela, mas faz o seguinte, vem amanhã aqui. Daí a gente criou um processo para pessoas físicas que iam lá, a gente fazia um cadastro e ia uma pessoa na casa da pessoa para ver a situação da casa e ver tudo que a pessoa tava precisando. Daí a gente fazia um kit e mandava pra pessoa. Burocratizou, mas daí eu falei, então vem amanhã e faz esse cadastro e tal, porque via de regra, a cabeça do exponencial é, se eu for doar para pessoa física, eu vou ajudar poucas pessoas. Uhum. Eu preciso doar para ONGs que estão atendendo muitas pessoas. Uhum. Então, o nosso foco era atender as ONGs, não as pessoas físicas. Mas aí bate uma pessoa física com essa situação, tu faz o quê, cara? Cara, uma criança de colo, meu Deus. E daí eu vi 2 coisas, né? Primeiro, que eu não sabia direito o que eu tava fazendo. Uhum. E segundo, que eu tava mais... aquele momento ali, eu tava atrapalhando. Né? Eu tava querendo ajudar, mas eu tava atrapalhando, cara. Eu tinha aqui uma outra história bem rápida. Eu vou contar, se vocês acharem... Tu vai contar isso na palestra? Vou. Tem que contar. Eu vou contar essa próxima, se vocês acharem que não é boa, vou deixar no ar, a gente corta, mas eu vou Tá, contar, então tá? respira fundo pra gente fazer o Tá. Teve uma outra história que a polícia militar foi lá pra saber o que tava acontecendo lá. Daí eu falei, tá acontecendo, mostrei pra eles tudo. Eles, pô, que legal, parabéns. Lá na sede. Na sede do instituto. Vocês estão precisando de apoio aí, alguma ajuda? Daí eu, claro, cara, né, de vocês mais ainda. Primeiro, segurança, né, porque tem um monte de coisa aqui, né, enfim. E segundo, a gente precisa de entrega, de pessoas que nos ajudem a entregar, né? Vocês têm uns carros grandes aí, nem sei se eu tô te ofendendo falando isso, mas já que tu pediu. Eles, não, eu te apoio, pega meu WhatsApp aí. O cara, obrigado, peguei o WhatsApp do cara. Legal. Aí vou deixar aí umas 2 horinhas, eles foram embora, vou testar a parceria agora, né? Mandei o WhatsApp, soldado, tudo bem e tal, tem uma entrega pra fazer aqui. Não, tô mandando um carro aí. Aí mandou uma Hilux gigante da brigada, com 4 brigadianos, ajudaram a carregar tudo. Aí eu liguei pra guria que ia receber, falei, fulana, tudo bem? Vai chegar aí, tua doação, eu sempre fazia aí, não estranha, que é um carro da brigada. E aí a guria, não, moço, pelo amor de Deus, eu moro do lado de uma boca de fumo. Se a polícia parar na frente da minha casa e eu falar com eles, no outro dia eles me matam. Daí eu falei, como assim? Daí ela, vocês não sabem o que vocês estão fazendo. E tu não sabia de novo. Eu falei, caralho, cara, o que eu vou fazer? Aí peguei, abri o computador e vi um lugar que eles podiam entregar perto ali. Daí liguei para os soldados, falei, soldado, olha só, não é aí o endereço, o pessoal acabou se passando aqui, voluntário e tal. Entrega na rua tal, tal, tal. E aí ele, eu já tô aqui na frente já. Eu disse, não, mas não é aí. Não chama que não é aí. Daí eu disse, desculpa, né? A gente tá organizando aqui ainda. Ele disse, não, é perto, a gente entrega lá no outro e tal. Aí entregou no outro, daí eu liguei pra guria, tava chorando, cara, apavorado. Ela falou, eu apaguei todas as luzes da minha casa, me escondi embaixo da cama, com medo de que os caras viessem aqui. E aí eu pedi desculpa pra ela, né? Falei, olha, eu realmente não sabia que isso podia acontecer. Cara, aí eu perguntei, é o choque da realidade. Que a aí gente no tá outro dia, fora. o cara da brigada foi lá de novo, querendo ajudar. Daí eu falei, cara, eu preciso te contar uma coisa, porque eu fiquei desde ontem pensando o que eu fazia com essa informação, mas tu entende disso muito melhor que eu. Então eu vou te contar o que aconteceu. Eu falei, assim. Ele falou, realmente podia ter colocado ela em risco. Vamos fazer o seguinte, a partir de agora a gente entrega só em ONGs, em lugares assim, né, instituto e tal. Exato. Não entrega para pessoa física, porque para pessoa física, realmente, se ela mora perto do tráfico, pode ser perigoso para ela ter envolvimento com a gente. Vocês acham que eu mantenho a história? Mantém, óbvio que sim. Deixa eu fazer 2 situações aqui que eu acho legal. Mas quando ela falou, meu coração parou, cara. Óbvio que para, Rafa. Porque eu pensei, meu Deus, imagina essa guria vai morrer, cara. Eu só queria ajudar ela. E aí ela falou, vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Daí eu, caralho, a gente não sabe o que a gente tá fazendo. Não sabe o que tá fazendo. A gente... Eu entrei num grupo, cara, criado pela Rafaela, que trabalha junto com o Sobs, sabe? O jogador do Inter, Rafael Sobs. Sei. Chama Sou de Fazer.
Aham. Cara, eles fizeram uma rede que em 30 dias virou uma ONG, virou um instituto. Eles arrecadaram milhões de reais. Eles têm helicópteros trabalhando para eles. Eles abasteceram abrigos, instituições, pessoas físicas, hospital, cidades. Inacreditável o trabalho que foi feito por esse grupo do Sou de Fazer. Eu fiquei abismado. Eu tô lá, eu peço, mando coisa lá. E eu Foi a fiquei... primeira vez que eu torci pro Sobs. eu não posso... Explica. Rafael Sobis é Ele histórico torce pro jogador Grêmio, internacional. Rafael Sobis Um dos maiores jogadores da história. conseguir. Aí, cara, eu títulos também, faz indo no muito contraponto do Rafael, do não saber o que tava fazendo, eu encontrei gente que sabia muito bem o que tava fazendo. E aí eu quero fazer uma Não, homenagem o pessoal aqui. do Instituto sabia muito bem Sim, que sim, tava. Eu peraí. não sabia. Tu não sabia, eu Vou fazer sei. uma pergunta capciosa. Sabia muito bem o que tá fazendo para o bem Sim, ou para sim, o sim, mal? sim. Não, pro bem. Para o bem. Até porque o nome é Amigos do Bem. Tá. É a ONG Não. mais organizada do Brasil, Amigos do Bem. Ela foi fundada pela Alcione Albanese e eu acho que ela é a maior ONG do Brasil, porque diferentemente da Gerando Falcões, que ela acelera outras ONGs, Amigos do Bem é uma única. E a Alcione Albanese, reconhecidamente, ano passado ganhou o Person of the Year na área social, lá em Nova York. E aí tava eu, ela e o Maurício Bastos, da Arezzo, e o chefe do Maurício, o Alexandre Birman, foi eleito a pessoa do ano Ai, não. em Nova York. Nova York. O Maurício tá lá, mas ele tava com a gente aqui nessa operação. E a PM Web, né, ela atende Amigos do Bem. PM Web, eu tô impresso. Isso, ela atende Amigos do Uma Bem. das. Porque É porque ele, a, gente achou, frisa isso. a gente achou que ele não tava... frisou agora aí. A gente achou que ele não tava concentrado. E aí a Amigos do Bem, ela é tão organizada que ela consegue... Aí, pra gente poder atender uma ONG, dado o tipo de cliente que a gente tem que ser um cliente de grande porte, ela tem que ser muito organizada e tem que ter volume de dados, esse tipo de coisa. Vários documentos, várias coisas. Isso aí. E a Amigos do Bem tem isso aí. Só que eu nunca tinha feito reunião com eles. Quem fez a reunião foi a Grazi, minha sócia que fica em São Paulo. E aí eu tô lá no pavilhão, em Canoas, trabalhando, e pinta alguém com uma camisa escrito Amigos do Bem. Aí eu falei, meu, onde é que tem essa camiseta? Ele falou, não, é do meu instituto aqui que eu faço parte, Amigos do Bem. Eu falei, vocês cuidam do sertão, meu. Não, a gente tá aqui, eu cheguei. A gente chegou agora aqui na base aérea, a Alcione veio junto. Eu falei, vocês estão aqui? Sim, eu vim dar uma olhada como é que tá a operação aqui, o que vocês estão precisando? Naquela altura. Estão precisando de tudo. Tudo. Várias vezes eu falei isso. Aí ele... Tudo. Aí ele... Tá bom, nós vamos vir aqui daqui a pouco. E, tipo, eles estão tão organizados, cara, que eles têm uma equipe que vai antes nos lugares onde eles têm que visitar. Aí chega 2 vans e um caminhão com a equipe da Alcione Albanese, toda a estrutura, as filhas dela, o marido dela, todo mundo. E eles vêm com um caminhão, entregam um monte de cesta básica pra nós. A cesta básica mais pesada, mais organizada, com um saco plástico que segurava o peso que tinha. Inacreditável, assim, o trabalho deles. E o mais impressionante, eles entram dentro da parte do abrigo, ligam a caixa de som que eles trouxeram, botam os microfones, pegam o violão e começam a cantar e conversar com a galera que tava lá, abrigada, falando, olha, gente, vocês foram escolhidos por Deus para estarem vivos. E vocês vão sair dessa. É de arrepiar isso. E cantam e Sabem o que estão fazendo. sabem o que estão fazendo. E aí, do nada, aparece um venezuelano que tava lá, abrigado. E o cara começa a cantar, e o cara tá pronto, tipo, o cara é um cantor. Do nada, E o cara é um cantor. do nada tem um cantor ali, desabrigado. E pra mim foi de longe um dos momentos mais tocantes. Eu lembro da cena como se fosse agora, a Alcione se atirando na cama de uma das abrigadas, abraçando a mulher, a mãe, assim. E realmente com a empatia. Que eu não tenho, cara. Eu não vou mentir pra vocês. Eu tava ali tentando ajudar, mantendo o modo psicopata. Mas eu não sou uma pessoa tão legal quanto a Alcione Albanese. Eu tava dando o meu máximo ali, eu já tava fazendo demais. A Alcione, depois de vender a FLC, que é a empresa de lâmpadas dela, ela se dedica única e exclusivamente a uma ONG que tem 30 anos, ela passa 15 dias por mês no sertão. Ela mudou a região onde ela tá, e ela faz isso muito bem. Então, assim, foi um dos melhores encontros que eu pude ter, e é muito legal quando o networking da gente, a gente se encontra nesses lugares. Aí eu fiz a menção do Sou de Fazer, fiz a menção do Amigos do Bem, teve o trabalho do Abrigo Aliadas, até passei aqui na frente antes de chegar aqui, que foi um dos abrigos que foi montado, a minha amiga Joyce, lá da Renner, que fez essa interlocução com a gente, para receber mulheres e crianças.
Porque foi um problema, né? Quando isso começou a acontecer. Teve abuso. Teve, mas na mesma velocidade teve também essas iniciativas, sabe? E aí, Rafa, Proteger, né? Proteger. eu queria te fazer uma outra provocação, porque tu foi traduzindo diariamente o que estava acontecendo com os teus textos, né? Rápidos, com uma manchete. Me conta como é que foi. Peraí, Porque eu sei que... Vai lá. Arroba o perfil do Rafael. O perfil do Rafael, que é o Insta do Rafa. E que eu sempre tive uma coisa de professor mesmo, né? Uhum. Vocês têm de explicar as coisas para as pessoas, né? Tudo que eu aprendo, de alguma forma, eu quero explicar e contar, né? E eu comecei a contar... Mas foi legal que tu foi por categorias de assunto. eu criei uma linha de raciocínio, que é hoje eu conheci, e aí eu falava o que eu conhecia. E aí eu botei lá coisas que eu conheci... A solidariedade. A solidariedade, a logística, a falta de água, a Jade, que é Quem lá perdeu tudo. A Jade, que é lá da ONG lá de Alvorada, que alugou um lugar que ela nem sabe direito como ela vai pagar, mas ela estava servindo 2.000 marmitas por dia, só com doações. E como é louco quando conhece uma pessoa assim, né? Que resolveu doar a sua vida para os outros, sem ter recurso, sem nada. E aí, as pessoas começaram a gostar desses textos, começaram a compartilhar muito eles, até que eu tive a brilhante ideia de comparar o que estava acontecendo aqui com o que aconteceu com Katrina. E aí, Gisele Bündchen repostou. Aí, muita gente repostou. Aí, quando chegou lá, tinha quase mais de 2 milhões de pessoas que tinham visto esse post. Eu nunca tinha passado por isso no meu Instagram, né? Toda vez que eu entrava tinha muitas notificações, né? E ele começou a bombar, sabe quando? Quando teve briga política nos comentários. Um defendendo um lado, outro aí, cara, aí o post bombou muito, assim. Aí cada vez que eu entrava tinha 200 comentários. Pessoas como a Gisele Bündchen compartilhando os stories dela, jogadores de futebol e tal. E aí, a Globo tinha um perfil lá que era para falar que era fato ou fake. E aí um jornalista pegou o meu post, esse foi o ápice do sucesso do post, e desmentiu os números que eu tinha feito no meu post no Instagram. Postagem feita nas redes sociais é fake. Porque a área que eu falei que foi atingida não foi exatamente aquela área. Sim, mas era uma pequena diferença. 15%, 20%. E aí ele ainda falava, tipo, e a pessoa que fez a postagem negligenciou o número de mortes, que no Katrina foi muito maior. Quem me mandou essa matéria foi o Potter, até, nosso amigo, o Luciano Potter. Falou, estão te desmentindo aqui na internet. Só que através de... Aí eu arquivei o post, porque o que começou a acontecer? Isso é muito louco, né? Não pela questão do fake, porque eu até editei ali, botei no texto e tal, mas a briga política, ela vai num nível que eu não conhecia, que é as pessoas... Teve um cara que falou assim, cara, entrei no teu perfil e vi onde tu mora, vi quem são as pessoas que convivem contigo, eu vou aí te pegar Sério, cara? Ameaça. As pessoas começaram... Nós estamos correndo risco. Vocês estão... Não, as pessoas que estavam brigando nos comentários, né? Tu votou no não sei o quê, tu votou no não sei o quê. Eles brigando entre eles. Não te ameaçaram, não, um ameaçou o outro. Eu não tinha nada a ver. Sim. Era só o post, era a plataforma da briga. Meu Deus. E aí quando começou a ter a ameaça, que daí o cara respondeu, aí eu fiquei acompanhando, aí o cara respondeu, porque meu tio é da polícia, que eu vou aí na tua casa agora porque tu fez um post dizendo onde tu tava, que eu vou aí, não sei o quê, daí eu arquivei o post. E mandei para meus amigos da brigada. Falei, cara, acompanhem isso aqui, porque eu não sei o que pode dar, né? Então, o post ele teve um alcance tão grande até esse nível, né? Que tem uma responsabilidade, né? Aquele conteúdo ali. E aí, enfim, aí comecei a fazer outras coisas. Aí teve um post que eu fiz, e os posts que eu tô fazendo são coisas que eu sinto, né? Porque eu tô na linha de frente ali, tô no dia a dia, ou são coisas que eu vejo que muitas pessoas falam. Tu tá vivenciando. Aí o post que eu fiz que completou 23 dias e era um dia igual a 23 dias, teve já 3 milhões de alcance de pessoas, né? E aí eu não sabia, toda vez que vai grandes números, o Instagram me manda uma estrelinha. Te manda um badge, eu tô ligado. Você alcançou... Nunca viu do milhão, né? Mas eu sei... 1 milhão de alcance e tal. E, cara, ficou... O meu Instagram, até hoje, assim, ele tá... Não consigo usar ele mais. Eu só posto
e leio o que dá, assim. Mas se eu entrar aqui agora, tem 1000 compartilhamentos. Porque aí eu fiz praticamente todos os dias um post, então deve ter uns... Claro, alguns morrem, né? Porque Sim. o assunto não é mais tão interessante. Mas alguns são... assim. E eu tive, assim, muitos relatos de pessoas que falaram, cara, obrigado por traduzir o que eu tava sentindo. Eu não tava sabendo falar o que eu tava sentindo. Eu lembro de tu comentar com a gente que as pessoas estavam se manifestando com os teus textos, né? Sim, estavam querendo falar, e me marcavam e falavam, nossa, o Rafael traduz tudo que a gente tá sentindo e tal. E aí a cada post vinha mais e mais pessoas, eu ganhei quase 30 mil seguidores nesse meio tempo aí e tal. Mas eu acho que o que começou a acontecer é que esses textos viraram uma utilidade de saúde psicológica para as pessoas, assim, né? De conseguir se expressar, de conseguir falar sobre isso. Aí depois eu fiz aquele post de se você não é do Rio Grande do Sul, leia esse post. Esse também foi o segundo que mais, já está chegando a 2 milhões de... Porque ele é um texto perene, assim, né? Porque ele pode ser enviado agora para alguém, né? Faz, acho que uma semana que eu escrevi ele, porque eu tava descrevendo o que era o dia a dia ali, né? O que de fato estava acontecendo, assim, né? E o último que eu fiz, que foi ontem ou foi hoje? Foi hoje? Deixa eu olhar aqui. Mas acho Da que foi... Ana? Sim. Da Ana, Sim. que foi o relato da Ana, como às 11 horas. como é perder tudo, né? E ela me contou e foi muito triste, né? Porque quando tu fala perder tudo, o que é tudo, né? E ela perdeu tudo. E ela tava falando, cara, eu tava em casa, assim, lavando a louça. Daí, em 1 hora, eu comecei a perder tudo. Encheu minha casa, minhas coisas. Meu marido foi tentar, né, salvar outra pessoa e acabou se afogando e morreu. Eu tô num abrigo, a empresa onde eu trabalho tá submersa. E a água levou parte da empresa, porque tem isso também, né? Muita gente que tá fora acha que os lugares ficaram alagados. Não, em alguns lugares a água levou o lugar. Levou. Ficou só o alicerce, né? E, enfim, e as pessoas estão gostando bastante dos textos, né? E se identificando bastante. E pessoas que eu nem sei quem é, né? E aí, quando eu... Porque tem muita gente, né? E às vezes eu pego algumas e leio, assim, as pessoas me mandam textos desse tamanho, assim, contando o que aconteceu com elas. Por exemplo, quando eu falei lá de quem é de fora do Rio Grande do Sul, lê esse post, eu começo falando um exercício de empatia, que quando aconteceu em Brumadinho, eu também não me importei muito. É o que a gente falou. É o que a gente falou no Porque outro, eu não tava a gente falou isso no vivendo outro episódio. E aí começaram pessoas que estavam lá na catástrofe em Brumadinho comentando meu post. Eu estava lá, e eu passei, mas o que vocês estão passando aí é muito maior. E muita gente agradecendo, né? E muita gente copiando também, né? Eu vi post em vários outros lugares. Mas tudo bem. E a forma como eu falo são coisas do cotidiano, assim, né? Coisas que as pessoas estão vivendo agora e estão passando no dia a dia, assim. Então foi uma coisa que eu nem esperava, né? Só fui falando ali e as pessoas foram gostando e se identificando. Uma coisa que você falou há pouco tempo ali, no nosso programa aqui. E o que você precisa? Tudo. Era a única coisa que eu dizia fora daqui. O que vocês estão precisando de tudo? No momento não precisa mais da água. Tá. Mas principalmente água. Eu disse assim, principalmente água. Não, mas a água não precisa mais. A água veio muito. A água agora veio. Né? A água tem bastante. Vou meter uma de Eduardo Leite aqui e falar, não mandem água. Mas a gente teve... Cara, é que a água resolveu muito rápido. A solidariedade foi gigante. E assim, cara, vieram caminhões e caminhões e caminhões de água. E aí, nesse intervalo de uma semana, onde vieram esses caminhões de água, a estrutura de água no estado voltou a funcionar. Aqui dá pra fazer uma menção a uns amigos que estão fazendo um trabalho fenomenal, que é a Fruc, que é de Lajeado, que doou milhões e milhões indústria de milhões de bebidas, né? de litros Refrigerante, cerveja, exatamente. água, Água da Pedra, que é uma água que é líder de mercado aqui no Rio Grande do Sul. Que é de Lajeado, né? De Lajeado, que é um dos lugares mais afetados, né? E eles fizeram um trabalho fenomenal. E, cara, é que assim, a gente fez tanta coisa que é difícil explicar. A Panvel, por exemplo, me liga e fala assim, Augusto, nós estamos com helicóptero. A Panvel é uma rede. Não, a Panvel é uma das 5 maiores redes de farmácia do Brasil. Sim. Se aí você não conhece a Panvel, tá ouvindo o nosso podcast, troca, vai lá ouvir o Podpah, né? Porra, vamos se interessar por negócio aqui, né? Vamos exigir dos nossos ouvintes, né? Não é Tem que conhecer a Panvel. tem que conhecer o mínimo, né?
E a Fruc, tudo bem, que a distribuição da Fruc, ela Mais regional. vai só até Santa Catarina, mas em breve você vai poder tomar a Fruc aí na sua Mas região. o Zafari em São Paulo tem. É. O lance aqui Isso é muito gaúcho, né? Muito gaúcho. Cara, Só no norte e nordeste. a gente Marcas. eles têm agora na Jesus lá, mas é que daí eles venderam pra Coca-Cola. Aliás, a fábrica da Fenza, ali na... Fenza Aí, é água. Coca-Cola. Isso, Fenza é a maior engarrafadora de Coca-Cola no mundo, né? E é a dona da Oxo, junto com a Raizen no Brasil, né? E lá no México ela é dona da Oxo, e aí só quem é de Sabia São que Paulo foram sabe o que é packs Oxo. de Coca-Cola lá no Garopa, Aham. boiando na água. Uhum. Não, cara, a fábrica ficou embaixo d'água. Não sei como é que vai voltar a funcionar aquilo ali. É. E... Nós estamos quase no... não, eu quero falar sobre 3 coisas. Eu quero falar sobre marcas Três? gaúchas. Caraca, marcas gaúchas eu já tô falando, né? Já tá falando. Sem querer. Pastelina, né? Estoque Pastelina, porque a fábrica da Pastelina foi pra baixo d'água. Força Pastelina. Ah, é? Eu Não, estoquei. Essa aí vamos ter que Eu estoquei. Não, a Pastelina vai se reerguer. Eu quero falar sobre reerguer, eu quero falar sobre 2 empresas. O meu amigo, o Júlio Monteiro, da Mega Mate, mandou 1 tonelada de chimarrão pra cá. Ele foi comigo pra NRF, ele é um dos curadores. Chimarrão é necessário. Exatamente. É pra essa coisa aqui, ó. Ele fez esse. Cara, se reunir. Eu tava desesperado. Não é alimento de Utilidade. alimento de primeira necessidade, não é remédio, mas assim, esta coisa de um trocar com o outro. Eu sempre tomei achando que fazia Mas ele fez isso, tá? Ele mandou essa 1 Necessário. tonelada, mandou cuia, mandou bomba. E ele se ofereceu pra mim pra oferecer ajuda. E na hora, meu cérebro fez a sinapse do Chimarrão da Amizade. Que é uma ONG, que foi a primeira ONG que eu frequentei na vida. E o Chimarrão da Amizade fica em frente ao Hospital de Pronto-Socorro de Canoas. Que tá debaixo d'água. Que tá debaixo d'água, logo o Chimarrão da Amizade tá debaixo d'água. Aí eu falei pro Júlio, vamos reconstruir o Chimarrão da Amizade, cara. Aí ele virtualmente deu um tapa na mesa e falou assim, ó, nós vamos reconstruir. Me bota em contato com os caras. E aí a Mega Mate tá em contato com o Chimarrão da Amizade pra reconstruir o Chimarrão da Amizade. Da mesma forma, o açougue, que eu compro carne lá na Matias Velha, o açougue do André, semana passada eu lembrei do André. Falei, pô, o André, velho. O cara que te vende carne. Liguei pro André. O André me manda um áudio, cara, que é dilacerante. Perdeu tudo. Dilacerador. Porque ele falou, cara, eu tô bem, a minha família tá em esteio, a casa é no 2º piso, nós temos um lugar pra ficar, mas o açougue se foi. E ele 100%. tava com 2 toneladas de carne na câmara fria pro Dia das Mães. E aí eu falei, André, nós vamos reconstruir esse teu açougue, cara. Eu não sei como. E aí é muito do que aconteceu. Eu não sei como, mas nós vamos fazer. E aí eu tava falando com o Josiano, que tem o Malbec e o Caterine lá em Gramado. Veio me trazer colchões e pães essa semana. E o Josiano falou pra mim, não, porque eu vou estar lá com o pessoal eu sou mentor de uma comunidade de açougueiros chamada Território da Carne. Aí eu... Tu vai ajudar o André. Tu vai ajudar o André. E ele falou, e aí ele me botou, cara, na hora. Eu tava chegando, porque foi a primeira atividade que eu fui fazer desde que começou, eu fui jogar pádel nessa semana. E aí eu tava chegando no pádel e ele, não, espera aí. Aí ele botou a Andréia, que é do Território da Carne, que é essa comunidade de açougueiros do Brasil todo. E ela falou assim, não, Augusto, nós não vamos ajudar o André. Tu me diz quantos açougues em Canoas foram destruídos. Nós vamos ajudar todos, Andrés. Nós vamos ajudar todos. Que massa. E essa é a solidariedade, que vem. E aí, pra encerrar, eu sei que eu só ia falar 2 coisas, eu quero falar do meu amigo Vinho Justo. Tu disse 3? É a terceira. Que a empresa dele fica ali do lado da Estação Farrapos. A água tomou, perdeu Em Porto Alegre. boa parte do estoque, né? Salvou uma parcela pequena do estoque, mas móveis, tudo ele perdeu. Sim. Só que ele ficou 4 semanas sem poder trabalhar. O que ele fez? Usou toda a audiência que ele tem para receber Pix. E ele se dividia entre ir nos lugares, descobrir o que precisava, ir no mercado, na farmácia, comprar o que sobrava de dinheiro no fim. Ele mandava para nós não voltar a sonhar ou para outras iniciativas, né? Então, o cara não ficou parado, ele ativou a base dele. Eu acho até que ele deve ter aumentado a base nesse período. Ele volta, poder... Ele volta. Exatamente. Ele volta. E aí, termina aqui a minha participação falando sobre o impacto que vem pela frente. E assim, esses são os 2 episódios que a gente gravou, né? A gente vai continuar falando disso pelo menos pela próxima década.
o que aconteceu Não nós, aqui, né? Todo mundo. o estado, mas tem uma região que não foi tão vitimada quando a gente fala do ponto de vista de água, que é a região da Serra Gaúcha, o core turístico, Tão né? visitado. Gramado, Bento. Só Gramado recebe 8 milhões de turistas por ano. É o segundo lugar mais visitado do Brasil. Só perde para o Rio de Janeiro. Só que como o turismo do Gramado é 100% doméstico, é o maior turismo, é o maior destino de turismo doméstico do Brasil. Então é o lugar que mais brasileiros visitam no Brasil. Sim, porque gringos vão pro Rio. 8 milhões de pessoas. Tu pega o período de maio a julho, que é férias de inverno, no mínimo 1 milhão de pessoas, mas é mais, tá? No mínimo 1 milhão de pessoas teria que passar aqui. Maio se foi. Não Sobrou descerão junho pelo e julho. aeroporto. O aeroporto de Porto Alegre não tem previsão, nós já falamos disso. Uhum. Somado QNS, que é a sigla da base aérea de Canoas. Caxias do Sul. Jaguaruna, que é o aeroporto de Criciúma. Caxias do Sul, o avião vem e volta. Vem e volta. Jaguaruna, que é Nós o estamos aeroporto no período de de inverno. Criciúma. A gente tem todas essas operações. Todas essas operações funcionando no talo equivale a 15% da frequência que tinha no aeroporto de Porto Alegre. Não, mas por exemplo, eu desci em Canoas, mas eu não vou subir para Gramado. Não, Canoas é 5 voos por dia. Rafael Guerra, diretor de marketing da Está Fraport, trabalhando bastante. ele assumiu em janeiro, né? Eu estive lá com ele na RF, quando eu fui para Nova York, eu embarquei. Cheguei umas horas antes no aeroporto, ficamos conversando, ele me contou tudo. E aí... A Fraport é a administradora do do aeroporto. aeroporto de Porto Alegre. Não, E aí eu apertava ele, tá, meu, quando é que eu vou voltar? Quando é que eu vou voltar? Ele falou, Tati, cara, que é minha não vizinha sei que como trabalha na operações lá, né? Nós ficamos conversando, né? Nessa situação. E aí eu olhei pra ele, Dado. Mandei a mensagem pra ele. Eu falei, cara, eu nunca imaginei que o Dado ia ter tanta participação nessa tua trajetória. E ele, ué, por quê? Bem na minha vez. Que... Porque ele falou que a definição da data é a aeronáutica. Né? Não, olha só. Não é nem Olha a só, Fraport. não existe previsão. Ó, aqui no Aula Podcast você tem a informação verdadeira. O problema é que as pessoas não querem ouvir. Hoje é 1º de junho de 24. A informação Não tem verdadeira previsão. não tem previsão. Porque para fazer a previsão, tu tem que ter condições de avaliar. Não tem como. Sabe como é que está sendo feito o planejamento estratégico imediato da minha empresa? Sai daqui. É isso aí. É isso aí. E continua pagando imposto. Paga imposto aqui? Sim. Melhor coisa, então. Eu vivo de viajar. E eu já fiquei 25 dias fora Mas daqui. isso não é um conselho coletivo. Não é. Mas no meu pequeno ele negócio... ele vai sair e voltar, né? Sim. Porque, cara, tem, assim, ó, nós vamos ter muito mais episódio pela frente. E recolhendo imposto aqui. Porque... Mas tem várias pessoas que estão se mudando. Sim. Empresas se Já mudando. conheço várias que já se mudaram. Em um mês já se mudaram. Cara, em um mês as pessoas conseguem ir do medo pro plano B, né? E É um quem mês. tava balançado pra ir, Uhum. teve certeza e foi. Uhum. E quem perdeu tudo, não tem muito mais o que nada a fazer. perder. Uhum. É. Isso foi o Bob Dylan que disse. Tá? Se você não tem nada, você não tem nada a perder. Ah, cara, eu ouvi, eu tava... É um bem bom jeito de terminar o É. episódio. Fui fazer massagem ontem. Tava todo estourado nas Que costas. estrelado. Tem que ter uma Tava terminando bem o episódio, né? Tava E terminando. Tu acha que o Bob Dylan terminaria bem o episódio? E a massagista falou o seguinte: uma colega minha, massoterapeuta, ela perdeu tudo. O marido dela tinha uma loja de manutenção de celular, né? Conserto de celular. Eles perderam tudo. Eles entraram no carro e foram pra Santa Catarina e vão tentar a vida lá. Porque eles não têm nada a perder. A Mari Gucci, não sei se conhece da No One, ela fez Mulheres em Construção. Uma outra ONG fazendo um trabalho fenomenal. ela fez um artigo na Fast Company e ela usou o termo que eu acho que é o termo. A gente não vai ter que reconstruir, a gente vai ter que redesenhar. Eu acho boa essa ideia. Eu acho que esse é o próximo episódio. Como Eu vamos acho- redesenhar? Eu acho poético demais. Vamos Não trazer o não é governador aqui consertar nem reconstruir. É repensar. É. E eu acho que a gente pode ter a chance de repensar no pequeno exemplo do Rio Grande do Sul, repensar o país. Mas Não é que eu não queira. adoraria Não é que eu não fosse queira. possível. Mas Tô eu não mirando em consigo- Rotterdam, mano. Eu não consigo ter esse otimismo aí. Não tenho otimismo. Eu tenho desejo, mas eu não tenho otimismo nenhum. Não. Eu acho que a gente tem uma folha, quase uma folha em branco em boa parte do nosso estado. Só que a gente ainda vai ter que limpar bastante coisa. Tem que Não. tirar. Acho que essa folha em branco tá Caçambas e bem caçambas. embarrada. Tá bem embarrada. Primeiro a gente tem que deixar ela em branco. E assim,
concluímos Isso aí. mais um episódio do Aula Podcast, agradecendo o Estúdios Combo, você que está nos escutando aí no seu carro, fazendo exercício, caminhando, onde mais? No avião. Esperando qualquer coisa. É, Na sala de embarque do do médico, Porto de na sala do Canoas. médico. Compartilhe, comente. Mas Mande assista pros os dois. amigos. Assista os dois Um episódios. atrás do outro, parte Um 1, atrás do parte outro. 2. E manda mensagem pra nós. E manda É. pix pro Instituto Acendendo Mentes, @Acendendo Mentes. Com SC. Porque o trabalho continua, né? Como a Nina, essa é uma boa forma de terminar. Como a Nina, presidente do Instituto, fala, nós sentimos fome todos os dias. Então siga doando, porque as pessoas vão seguir tendo fome e precisando de ajuda. Tá bom? Valeu, até a próxima.